Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Amém. Licença para tirar minha máscara agora, né? Todos nós protegidos aí, guardados, seguindo os protocolos que nós precisamos ainda. Quando ouvimos notícias lá da América ou até mesmo da Europa, com uma segunda leva de Covid, faz-nos pensar um pouquinho, né? E não abrir a guarda, tá? Tomando cuidado já é de bom tamanho. Eu quero saudar você que está na rede e agradecer. Na rede que eu digo é a rede internet, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos nessa hora. Reserve essa próxima hora e 15, 1h20, onde nós vamos celebrar, adorar e ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Quero que vocês se preparem e juntos vamos adorar o Senhor. Onde você estiver nesse momento, aqui, presencialmente, temos um bom número, e também na live, vamos orar ao Senhor? Fala com Ele, qual é a tua intenção nessa noite, qual é a tua necessidade, se coloca à disposição dEle, vamos lá? Pai nosso que está nos céus, obrigado porque o Senhor não preferiu ficar nos céus sozinho, olhou para a terra, criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, o homem se perdeu, o Senhor mandou seu Filho para salvar e resgatar todos que estão perdidos. O Filho veio, cumpriu com o sacrifício de salvação, subiu aos céus, olhou para a igreja, viu a igreja sozinha, viu a igreja desanimada, triste, e invocou a Ti, Pai do céu, o Espírito Santo, o Consolador, para estar junto à igreja, consolando, edificando, ensinando, corrigindo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua santa e amada presença em nosso meio. Cuida da Tua igreja, Espírito Santo, e ajude-nos a te servir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoa meu amigo, a minha amiga que está na internet agora na live, que o Senhor fala com eles, ó Pai, prepare um ambiente favorável para ministrar o coração desses queridos, meu Pai. Nós clamamos a Ti que o Senhor esteja entrando na casa de cada um, e eu peço a você, meu amigo e minha amiga, abre a porta da tua casa, abre a porta do teu coração e diga: Senhor, seja bem-vindo em nosso meio, e fala conosco nessa noite. A nós aqui presencialmente, cuida de cada um, Senhor, e ambiente aqui, que seja um ambiente muito favorável para a pregação do Teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, querido. Ainda não temos o data, mas você tem a letra para cantar conosco hoje, ok? Vamos lá? Aleluia. Paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então iniciar louvando-se Deus maravilhoso. Você que pode ficar de pé, em reverência a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, que faz os reinos se abalarem, que faz os povos se curvarem diante do seu altar, que espera que as bocas se abram na proclamação do seu evangelho, levando as boas novas a toda criatura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aquele Deus que você já conhece das Escrituras, que fez o cego ver, fez o paralítico andar, que ressuscitou mortos, que curou os enfermos, Ele é o mesmo hoje, amém? E se tiveres fé, Ele pode fazer tudo isso na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, na sua vizinhança, aleluia. E que nós sejamos a igreja do Senhor, a igreja que espera o noivo, uma igreja forte, edificada, amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus, toma conta desse lugar, toma conta deste altar, toma conta das nossas vozes, dos instrumentos. Prepara o coração de cada um de nós. Derrama fogo nesse lugar, aleluia. Quebra toda frieza, quebra, Senhor, toda incredulidade, toda dúvida, para a honra e glória do Teu nome agora, aleluia. Porque o que acontece? Os reinos se abalam, os povos se curvam,
as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, adore ao Senhor, igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Olha a tua igreja, Senhor. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer o quê? Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. Adora, Senhor. Adorando, papai. A tua igreja te adora. Adore o Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora agora, Pai. A tua igreja te adora. Glorifique o Senhor, não feche seus lábios agora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vem, Espírito Santo. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Aleluia. Louvado seja seu santo nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que o teu coração já não está da mesma maneira que você entrou, amém? Amém. Aleluia! E que o Senhor possa estar agora, como eu sempre digo e que eu imagino, olhando para nós com um lindo sorriso nos lábios, ouvindo a sua igreja o adorar, amém? Amém. Ouvindo a mim e você, que grande privilégio temos nós. Esse Deus forte, Aleluia. o Deus que cura, Amém. o Deus que presente está, Amém. o Deus que é a nossa paz, que é a nossa provisão, que é a nossa cura, que é tudo para nós. Esse Deus está te ouvindo e me ouvindo agora, aleluia! Amém. Isso é mais do que motivos para que o seu coração agora exulte, pule e cante de alegria. Aleluia. Agora nós vamos louvar o Senhor, confirmando toda essa grandeza do Senhor, Amém. te dizendo tudo que nosso Deus é, todos os nomes pelo qual Ele é conhecido. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Aleluia! Jiré, o Deus da minha provisão. Declara! Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, discípulo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, discípulo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Aleluia! Que o Senhor realmente governe tudo nas nossas vidas. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jiré, o Deus da minha provisão. Amém. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion,
meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Aleluia! Coloque agora diante do Senhor tudo aquilo que você deseja realmente que o Senhor governe na sua vida. Tudo aquilo que precisa ser liberado para as mãos do Senhor. Que o Espírito Santo agora mostre a mim e a você tudo aquilo que não cabe a nós cuidar, direcionar, decidir. Porque nada disso é para nós. É para o Senhor. Amém? Coloque agora diante do Senhor, do Deus de Israel, o pastor de Israel, tudo aquilo que você deseja. E vamos voltar para essa parte do pastor de Israel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Declara agora, ó. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Declare agora o que ele é, ó. Jiré, o Deus da minha provisão. Aleluia. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Aleluia! Glória a Deus! Amém. O grande nosso Deus, Rei de Israel. Grande salva de palmas a Ele. Aleluia! O único que é digno de toda honra, de toda glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Há um lugar Que além de nossa provisão, nossa paz, nossa cura, nossa força, o Senhor é lugar de descanso, o Senhor é lugar de refrigério, o Senhor é a verdade no mundo tão corrupto, cheio de mentiras e falsidades. A verdade só vem dele, amém? Então descansa nele agora, porque Ele quer falar com você essa noite, quer falar comigo também, glória a Deus. Vamos preparar o nosso coração. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um
lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Recebe isso, meu irmão. Recebe. Esse lugar é no Senhor. Venha perto dele, descansa. Abre teu coração. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Obrigado, Jesus. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Aleluia. Esse lugar é do Senhor. 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 Descobri que esse lugar é do Senhor. Lugar de paz. Obrigado, Deus. Esse Leva-nos a esse lugar é lugar. do Senhor. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Recebe as Esse nossas lugar é do Ministra as nossas vidas. Senhor. Vem com teu Espírito, vem com teu Espírito. Ministra as nossas vidas. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Declare isso Senhor. na sua própria vida. Lugar de Declare. cura. Esse lugar é do Senhor. Lugar de amor. Esse lugar é no Senhor. Lugar de transformação. Esse lugar é no Senhor. Só a igreja. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, glória, glória. Vai declarando qual é esse lugar no Senhor. Lugar é no Senhor. O que é no Senhor? Esse lugar. Aleluia, recebe, Senhor. Declare, declare. Renova, Senhor. Restaura cada um. Em nome de Jesus, com a tua presença. Enche com a tua presença. Aleluia, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Eu vou tirar minha máscara aqui só para conseguir falar. Antes de eu falar sobre por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui para orar. Oração é algo que eu gosto de fazer. Acho que acredito que todos nós deveríamos gostar de fazer. Mas algo que deixou meu coração muito contente é que quando eu estava refletindo sobre os louvores, eu sempre falo que eu gosto de louvores cristocêntricos, onde a gente pode ver realmente Deus sendo exaltado e glorificado através dos louvores. E o primeiro louvor foi assim, o segundo louvor foi assim, e o terceiro louvor fala sobre um lugar. E eu quero perguntar para você, se esse lugar que a gente acabou de cantar, se você quer fazer parte desse lugar, se você quer estar nesse lugar. E a música ela é muito clara, e não só a música, assim como a palavra de Deus ela é muito clara. Esse lugar ele está disponível, e esse lugar é no Senhor, então que a gente possa entender isso. E eu queria trazer só uma pequena reflexão antes de eu iniciar essa oração, porque Deus falou muito comigo a respeito disso. Eu gosto muito da segunda música, que fala sobre os nomes de Deus, né? E no Antigo Testamento a gente vê o povo de Israel chamar Deus de várias coisas, e não porque ele era diferente, mas porque determinada situação demonstrava um aspecto do caráter de Deus. E algo que me chama muita atenção é Yahvé chamar. E isso fala que Deus ele está presente, sabe? Que o Senhor ele é companheiro, e se Deus está presente, se ele é companheiro, por que eu não estou nesse lugar? Porque ele está do meu lado, ele está me acompanhando. Então se eu não estou nesse lugar de descanso, nesse lugar onde há cura, nesse lugar onde a minha fé é fortalecida, nesse lugar onde eu não tenho mais inconstância, nesse lugar onde eu consigo adorar a Deus em espírito e em verdade, então é por culpa minha, sabe? Porque Ele está do meu lado, porque Ele é o Yahvé chamar, Ele é o Deus que está presente do meu lado. E eu queria citar alguns textos onde Yahvé chamar é citado, né? Especialmente em Ezequiel 48, no último versículo do texto, né, do capítulo de Ezequiel fala: a distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade, que cidade? Jerusalém. O nome da cidade será: o Senhor está aqui, Yahvé chamar. E é interessante a gente pensar, porque em Ezequiel 48 a gente tem toda o capítulo onde as coisas vão acontecendo, as tribos vão se organizando e tudo mais, e Deus continua mostrando ao profeta, né, Ezequiel, como deveria ser a organização de Israel. E quando tudo está organizado, quando todas as tribos de Israel estão nos lugares certos, quando a terra já foi dividida, quando as funções foram divididas, Deus fala: o nome da cidade será Yahvé chamar, o nome da cidade será Deus está presente, o nome da cidade será Deus é o meu companheiro. Então que a gente possa entender isso, sabe? Que quando tudo estiver correto, Deus estará presente. Quando o pecado já não fizer mais parte, Deus estará presente. Quando eu me santificar, Deus estará presente. E a ordenança ela é muito clara a respeito disso, sabe? Então, que as nossas vidas sejam assim, porque Jesus não morreu nessa cruz para que a gente usurpasse de tudo isso, sabe? Jesus não morreu numa cruz e verteu o seu sangue para nos limpar, para que a gente vivesse a vida de qualquer jeito. Ele nos deu o Espírito Santo e Deus está presente, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E a minha oração hoje ela é justamente sobre isso, para que a gente possa acordar, para que as escamas dos nossos olhos caiam e a gente possa entender a nossa responsabilidade diante de Deus, porque Yahvé chamar, agora basta a gente fazer a nossa parte. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então que a gente possa ter isso no nosso coração, sabe? E é sobre isso que eu quero orar agora, não só sobre isso, mas especialmente sobre isso, porque eu acho que uma igreja que tem a atitude, onde entende que Deus é seu companheiro, que Deus está presente, ela é uma igreja que é revestida de poder, que ela tem a unção do Espírito Santo, porque ela caminha debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus, e agora a gente já não faz porque nós podemos, mas porque Deus é o nosso companheiro, e se Deus é o nosso companheiro, Ele trilha o caminho para onde a gente está indo. Eu não consigo ter um companheiro de viagem se ele não está indo para o mesmo lugar que eu. Então se Deus está me acompanhando é porque a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem o mesmo foco, e que a igreja brasileira, especialmente a nossa igreja, eu, Luan, que sou igreja, entenda isso,
e que eu possa realmente viver uma vida ao lado de Yahvé Shammah. Então esse é o meu principal objetivo aqui hoje na minha oração, é algo que já está no meu coração há muito tempo, e hoje foi só uma oportunidade de externar isso, sabe? O quanto a gente precisa acordar, porque Deus, Ele está aqui, Ele está presente, mas a gente não quer ser companheiro de Deus, porque isso envolve sacrifício, isso envolve rejeitar a minha carne, isso envolve rejeitar os meus desejos, e quantas vezes a gente não está disponível por isso? A igreja brasileira hoje, ela gasta mais dinheiro com pizza do que com missões. 89% dos evangélicos do povo brasileiro se declara evangélico. E por que a gente continua sendo essa nação? A nação que nós dizemos ser a nação do avivamento, mas que gasta mais dinheiro com pizza do que com missões. Que está mais preocupado com os seus próprios desejos do que com os desejos do reino. Então essa é a minha oração, e eu não quero que seja só apenas a minha oração. Deus, Ele está presente, Ele não está presente só para o Lô, Ele está presente para cada um de vocês. Então, eu aqui sou apenas alguém que está declarando publicamente isso do meu coração, mas que você possa orar e que você possa ser igreja, que você possa falar: Senhor Jesus, eu quero te acompanhar nessa jornada também. Negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-o. Esse é o mandamento. Então, que a gente possa orar a respeito disso, amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, Deus. Obrigado, Pai, porque a tua graça e a tua misericórdia, elas se renovam, Senhor Jesus. Obrigado porque a gente também pode viver uma vida ao seu lado, Deus, e nos perdoa porque a gente não entende, Deus, a complexidade disso, a gente não entende o teu sacrifício, a gente não entende o quanto custou para o Senhor, para que a gente pudesse ter essa vida, e muitas vezes a gente banaliza ela, Senhor Jesus. A gente olha para essa cruz e a gente vive como se ela não fosse nada, como ela fosse só um símbolo bonito do teu amor, e ele realmente é um símbolo do teu amor, Pai, mas te custou muito, Senhor Jesus, e nós muitas vezes não temos entendimento disso, Pai, e eu te peço, Deus, nos acorda, Senhor Jesus, nos coloca em situações difíceis, se forem necessárias, Deus, para que a gente possa acordar e viver uma vida digna do teu sacrifício, Senhor Jesus. Que nós possamos olhar para a cruz, Pai, e que a cruz nos encoraje, Senhor Jesus. Que ao olhar para a tua cruz, nós sejamos revestidos de poder, Deus, porque agora nós temos novamente, Pai, relação contigo direta, Senhor Jesus. O Senhor está presente novamente, Pai. Eu não preciso mais levar os meus pedidos diante de alguém, Deus. O Senhor está conectado diretamente comigo, Deus. Então, obrigado por isso, Deus, e eu te peço, nos acorda para viver uma vida digna, santa, irrepreensível, reta na tua presença, Deus, para que a gente possa realmente se santificar, Pai, para que o Senhor ande no meio de nós, Deus. Nós queremos ver as multiformes graças do teu amor, Pai, do teu poder, mas para isso a gente também precisa fazer aquilo que o Senhor nos deu como missão, Senhor Jesus, que nós sejamos uma igreja revestida de poder, mas revestida de responsabilidade, Pai, que nós possamos cumprir, Deus, com aquilo que o Senhor nos colocou nesse mundo para fazer, Deus, que nós sejamos sal e luz, Deus, porque o sal, quando se torna insípido, Pai, ele perde toda a sua influência, Deus, ele não serve mais para nada, Pai. Que nós sejamos servos bons e fiéis, Deus, que realmente cumprem o teu mandamento, Senhor Jesus. Que nós não sejamos servos inúteis, Deus. Que nós possamos multiplicar os dons que o Senhor tem nos confiado, Senhor Jesus. Que quando o Senhor voltar, Pai, a gente tenha confiança, Pai, plena convicção e fé, Deus, de que nós cumprimos aquilo que o Senhor nos prometeu, Deus. Que nós cumprimos aquilo que o Senhor nos deu como missão nessa terra, Senhor Jesus. E eu te peço, nos guia através do teu Espírito Santo, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor Jesus, possa nos convencer do pecado, Senhor Jesus. Mas também que a gente possa ter noção do juízo que virá, Senhor Jesus, que nós não vivamos uma vida, Pai, dormindo sobre o teu evangelho, sabe, Deus, mas que a gente possa ler e pregar esse evangelho e viver ele, Pai, como ele deve ser vivido, Senhor Jesus, que como Davi, Pai, a gente possa ler as tuas palavras, Pai, e guardá-las no nosso coração para não pecar contra ti, Deus, que através da nossa vida, Deus, de modo digno de um cidadão do reino do céu, Pai, pessoas sejam alcançadas, Senhor Jesus, pessoas vejam a tua luz brilhando
sobre a nossa vida, Senhor Jesus. O Senhor disse que nós não devemos colocar uma candeia, Pai, debaixo da cama, Deus. Então, que nós possamos brilhar nesse mundo e que a nossa luz resplandeça a Tua glória, a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Deus. O Senhor diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando. E, Senhor Jesus, eu não quero ser alguém que te chama de Senhor, Pai, mas que não cumpra as Tuas ordenanças, Deus. Que nós possamos te chamar de Senhor, mas estar debaixo da Tua vontade, Pai, e fazer ela com felicidade, Senhor Jesus. Porque agora nós não somos mais escravos do pecado, Deus, mas o Senhor nos tirou do pecado, Pai, e nos tornou filhos por adoção, Deus. E obrigado por isso, Senhor Jesus, mas nos ensina, Pai, a viver de maneira digna do Evangelho, Deus. Eu te peço também, Pai, para que o Senhor fortaleça a nossa fé, Senhor Jesus. Eu quero orar pela Rosane, Deus. O Senhor sabe do problema que ela tem, Pai. E muitas vezes a gente fala, Senhor Jesus, eu não sei se é a sua vontade, eu realmente não sei, Deus, mas eu quero orar com fé, Pai, e declarar cura, Senhor Jesus, sobre a vida dela, Pai. Que nós não usemos mais essas bengalas, Deus, sobre a tua vontade, para não trabalhar a nossa fé, Deus, para não exercitar a nossa fé, Deus. Que nós sejamos realmente diligentes, Pai, em orar, em falar sobre a tua palavra, mas que isso não gere, Pai, um falso, sabe, uma falsa confiança em Ti, Deus, que nós dizemos que faça a Sua vontade, mas que nós não nos prontificamos a fazê-la, Deus. Então que nós possamos ser realmente, Pai, revestidos do poder do Teu Espírito Santo, porque o Senhor nos revestiu com um espírito de ousadia, Deus, e não de covardia, Senhor Jesus. Então acorda a Tua igreja, Senhor Jesus. Nos acorda, Pai, para que nós possamos realmente fazer isso da melhor forma, Pai. Eu quero colocar aqui o pedido de cada um, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e entendimento, Pai, para viver a vida que o Senhor sonha para nós, Deus. Senhor Jesus, eu te peço pela vida de cada um aqui, Pai, cada doente, cada enfermo, Pai, e nós profetizamos cura sobre as vidas deles, Senhor Jesus. Que eles sejam curados, Pai, que dessa forma o Teu nome seja glorificado, Pai, o Teu nome seja honrado, Deus, isso seja um testemunho de vitória, Pai, onde o Teu nome é exaltado, Deus, e que a gente possa orar com confiança, com fé, quando esses assuntos chegarem até nós, Pai, que nós não fujamos dele, Deus, porque o Senhor nos deu autoridade para orar sobre essas coisas em Teu nome, Senhor Jesus. Então que nós possamos exercitar a nossa fé, Deus, e eu te peço, Deus, realmente, nos levanta, Deus, e nos coloca como luz nessa nação, Senhor Jesus, que os evangélicos não sejam mais um povo de chacota, Deus, mas que a gente possa realmente ser um povo que prega a verdade, Deus, e que através da verdade liberta uma nação, Senhor Jesus. É isso que eu quero te pedir e colocar em Teu nome agora, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Nos ajuda a não desperdiçá-la, Deus, e realmente viver de maneira digna, como a gente aqui falou, Pai. É isso que eu quero te pedir e também te agradecer em Teu santo nome. Amém. Aleluia, glória a Deus. E como louvamos agora. Esse é o nosso Jeová, que cura toda dor, e que ela cure a dor da alma, do corpo, que seja a tua e a minha justiça. Amém? Então declare agora. Aleluia! Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo, Ele governa. Nada passa do seu controle. Nada passa do seu controle. Então não adianta ficar brigando aqui embaixo com o que acontece ou com o que deixou de acontecer. O papo é: tudo Ele governa. Tudo está em suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia. Nelson, você tem 1 minuto e meio para vir aqui à frente e falar mais meio minuto. Vamos lá? Consegue? O Nelson é um milagre que Deus tem dado a nós. A Adalberta quer trazer o meu Deus? Pode trazer. Não precisa trazer com o sofá tudo, não. Eu quero que fique aqui para poder ficar na câmera, tá? Aí tá bom. O Nelson tem sido um milagre que Deus tem curado através de cirurgias, através de medicação, mas acima da medicação, ao invés de perder um estômago que estava totalmente cheio de câncer ali, só foi preciso tirar um pedacinho, se recuperou muito bem, já está comendo, já está preparando o churrasco, né, Nelson? Porque vai ter que engordar um pouquinho, né, Nelson? Vamos ouvir alguma palavra do Nelson, uma saudação de gratidão à igreja, aqui presencial e onde você está. Nelson. Boa noite, irmãos. Eu não tenho muito o que falar assim, porque eu sou de poucas palavras, né? Mas eu queria agradecer todas as pessoas que fizeram oração para mim. Todas elas, que foram lá em casa, que oraram nas suas casas, que cada vez que eles iam lá em casa eu me sentia melhor. E contar assim para vocês que eu me senti, quando eu voltei da cirurgia, eu pensei que estava indo para o céu, aquelas luzes tudo assim, iluminando. Mas não, voltei para a terra. Graças a Deus, graças a vocês e às suas orações. Muito obrigado a todos e muito obrigado à minha esposa que tem me cuidado maravilhosamente bem. Obrigado por Deus por ela no meu caminho. Bom, eu também gostaria de agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus, né? Porque Ele esteve presente em cada momento do nosso sofrimento, Ele estava ali para dar força e para dar solução para os nossos problemas. Nos ajudou demais, Deus foi maravilhoso. E eu fiquei muito triste quando falaram assim, Ele vai ter que tirar todo o estômago. Nossa, eu fiquei pensando como que Ele ia viver, o que a gente ia fazer, como seria, mas eu pensei, Deus vai dar um jeito para tudo. E Ele deu um jeito, era para tirar todinho, eles tiraram só 40%. O meu marido não está usando sonda mais para se alimentar, com a graça de Deus. Agora está comendo de tudo, foi liberado para se alimentar normalmente. E a nossa vida está voltando ao normal, graças ao nosso Pai que está no céu, que nos abençoe, e a oração de todos vocês. Obrigado a todos que oraram e tiveram presente na nossa vida. Tá bom? Estou feliz também por estar aqui hoje pela primeira vez em tanto tempo. De fato, estou feliz por estar de volta aqui. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de todos nós aqui, todos nós, especialmente da vida do Nelson, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado durante todo esse tratamento, cirurgia, quimioterapia. Oh, Deus, o Senhor esteve presente. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, pela força que o Senhor coloca sobre o Nelson, sobre a Miriam, Senhor, e sobre essa família. Nós te somos gratos, Pai. Sabemos que tudo provém do Senhor. Queremos também, Pai, nos lembrar agora do Cezinha, que está lá se preparando para a cirurgia. Oh, Deus amado e querido, que o Senhor esteja acompanhando ao Cezinha, Josi, Vitor, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos por ele. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de todos nós e nós te somos gratos. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Nós declaramos que tudo é teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos prontos para receber a mensagem que vem lá do Boqueirão. É isso?
pastor Cláudio, pastora Mônica. Na denominação deles, chamada Nova Terra, eles têm uma função apostólica, por serem pastores que cuidam de várias igrejas, né? Por serem pastores que, além de estar no local, têm uma função apostólica auxiliando outros companheiros. Tem sido muito bom conhecer o Cláudio, eu o chamo de Cláudio, né? Amigo, e quero passar para você nesse momento, Cláudio, com muita honra, esse púlpito aqui. Esse púlpito é de menonita ungido, tá? Vê se você honra. Brincadeiras à parte. Pai, em nome de Jesus Cristo, recebe tudo que o Senhor já colocou no coração do Cláudio, teu filho, teu servo, ferramenta do Senhor. Que ele agora, nessa função aqui de trazer a tua palavra, que ele tenha realmente seus lábios totalmente cuidados por ti. Unge-o poderosamente e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Sumiu o pastor que eu estava orando? Vou continuar a orar para você aparecer, né? Amém. Ai, meu Deus. Deus é bom. Deus é bom. Maravilhoso. A gente, por conta de relacionamento, a gente vai ficando íntimo, próximo. Por isso que a gente tem essa liberdade, né? De estar um ministrando na igreja do outro, e eu reconheço que vocês aqui, Igreja Menonita do Água Verde, vocês têm sido uma bênção na nossa vida lá no Boqueirão, através do pastor de vocês, o Paulo, pastor Paulo, a esposa, pastora Ive, Ministério de Louvor, os líderes que estiveram conosco lá, ministrando, sendo canal de Deus na nossa vida, foi muito importante. É muito bom ter amigos, irmãos. Sim ou não? É bom ter amigos, porque na hora que você passa por uma dificuldade, os amigos, Deus vai levantar os teus amigos para te socorrer, para te ajudar, para te apoiar, para te encorajar. E vocês têm sido esse ombro amigo que tem nos ajudado lá. E hoje, de alguma forma, eu gostaria muito que Deus me usasse para encorajar vocês aqui também nessa noite. Quantos querem? Quantos precisam de uma palavra de encorajamento? Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Sim ou não? Os dias são maus. A igreja tem sido muito perseguida, toda essa situação de pandemia, o afastamento, isso tudo tem, de certa forma, gerado um esfriamento na igreja. Então, eu me alegro quando vejo um jovem como esse rapaz que veio aqui. Como que é o teu nome? Luan. É muito legal ver o Luan vindo aqui dentro de um coração profético, né? Um moço cheio do Espírito Santo, tentando, né, ser um canal de Deus para a igreja local, mencionando o papel da igreja como nação. É muito, muito bom. Isso gera em nós uma alegria no nosso coração. Amém? Então, vocês estão no caminho certo. Amém ou não amém? E eu queria nessa noite ministrar uma palavra. Eu entendo o seguinte, irmãos. Quando a gente vai ministrar em uma igreja, num lugar, a gente entrega aquilo a unção que está sobre nós. E há uma unção que eu tenho recebido do Senhor nesse tempo, que é uma unção de superação. Amém ou não amém? Deus tem me dado uma palavra e eu queria compartilhar ela aqui. Eu ministrei lá na igreja, em alguns lugares aonde Deus tem me levado, eu tenho ministrado essa palavra, porque é a palavra que para mim, nesse ano de 2020, é uma palavra rema, é uma palavra relacionada à superação. E eu queria refletir um pouco da história de Davi, mas antes disso eu queria tentar ministrar uma canção junto com
nossa dupla aqui. Vamos ver se a gente consegue. Aleluia. Deixa eu pegar a letra aqui. Pensei que ia ter data show, mas ainda não tem. Isso. É isso aí. A canção diz o seguinte, assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. De novo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, declare isso. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante isso, o choro dura uma noite, declare. O choro dura uma noite. Tem um tempo para terminar, amada. Pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, cante isso com fé. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Você crê no que você cantou? Você crê no que você cantou? É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Eu queria falar com você e comigo, porque cada vez que eu vou para essa palavra aqui, eu confesso que o Espírito Santo ele vai me quebrantando aqui, e eu tenho que ter força para terminar essa palavra, e rapidez, que tem que terminar até que horas, pastor? Até as 10? Não, fala sério, Paulo, senão o povo não vai deixar eu voltar mais.
Mas vamos correr 8h30, Paulo, é isso que tem que terminar? É isso? 8h20, tá bom? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Oh, Jesus. Obrigado, viu, irmãos? Depois, no final, a gente vai voltar e fazer essa mesma canção, para fechar com uma unção tremenda. Se o pessoal do louvor quiser vir junto também para me ajudar a cantar, porque você viu que minha voz está falhando aqui, irmãos. Tem misericórdia. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 até o 10, vai retratar um dos momentos mais difíceis na vida de Davi. E eu creio que esse momento na vida de Davi, nós somos muito semelhantes, muito parecidos com Davi. Nós temos momentos de muitas conquistas, momentos de lutas, e eu creio que essa palavra vai trazer um alinhamento com a nossa vida nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, capítulo 30, quantos acharam? Digam amém. Quem não achou, fala misericórdia. Aí, tá achando, é 1 Samuel, capítulo 30, deixa a tua Bíblia aberta aí, tá bom? Depois eu vou acrescentar alguns outros livros, mas o nosso texto base, a nossa história vai caminhar em 1 Samuel capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Repita comigo assim: Ziclag tinha sido queimada a fogo. Amém? Então o nome da cidade é Ziclag. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Repita comigo assim: mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi os perseguia, ainda os perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Amém? Até aqui, para a gente poder caminhar e meditar, pensar juntos aqui sobre esse momento. O contexto aqui na vida de Davi é que ele estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. Você conhece a história bíblica? Saul, ele fica com ciúmes de Davi e começa uma perseguição, e num desses momentos de perseguição, Davi resolve morar com a sua família nesta cidade chamada Ziclag.
Qual que é o problema de morar em Ziclag? É que Ziclag era uma terra dos filisteus. Ele foi literalmente morar na terra do inimigo. E esse tempo que Davi estava ali morando nesse lugar, ele teve muitas vitórias nas batalhas, nas guerras, mas como dentro de um contexto de guerras, era normal também Davi ter algumas perdas, algumas baixas. Então Ziclag era um lugar onde Davi houve muitas batalhas, muitas vitórias, muitas conquistas, e quando Davi chegava das batalhas, ele era muito festejado naquele lugar. Mas acontece um momento aonde Davi, ele sai para uma guerra, e quando ele volta para a sua cidade, ele encontra a cidade completamente queimada, totalmente queimada. E o pior do que encontrar a sua cidade queimada, sua casa queimada, eles começaram a procurar: cadê nossa família? Cadê a esposa? Cadê os filhos? E o que aconteceu é que o inimigo invadiu Ziclag e queimou, mas não matou a família deles, levou cativa. E quando Davi e os seus soldados encontram esse cenário, a Bíblia fala, amado, que eles começam a chorar, porque tenta se colocar no lugar de Davi e no lugar desses soldados. Pensa você chegar na tua casa e encontrar a tua casa queimada. Pensa você chegar e encontrar, além da casa queimada, cadê tua família? Foi levado pelos inimigos. Os inimigos levaram toda a família, não apenas a família de Davi, mas de todos os soldados. Se há de convir, amado, que encontrar um cenário desse, quando volta do trabalho, quando volta de uma guerra, é impactante, no sentido negativo. E a palavra de Deus fala que Davi e os seus homens começam a chorar. E o texto é tão interessante que fala que eles choraram, e não parava de chorar, até perderem as forças. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viveu algum momento semelhante a esse? De você entrar numa tristeza tão profunda, onde você chora, e você vai, essa tristeza vai te envolvendo, vai te consumindo, vai consumindo as tuas forças, e você parece que vai morrer. E esse é o quadro que Davi e os seus homens estão vivendo. Só que para ficar pior ainda, parece que não dá para piorar, não é verdade? Mas a situação ficou pior para Davi. Por quê? Porque os seus homens, os seus soldados, quando eles perceberam o que tinha acontecido, normalmente a culpa, eles têm que procurar um culpado. E quem foi o culpado que os soldados encontraram? O próprio Davi. Então eles ficaram irados, se levantaram contra o próprio líder, e eles pensaram o seguinte: vamos apedrejar, vamos matar esse cara, porque Davi nos colocou nessa roubada, ele nos levou para a guerra, e agora nós voltamos da guerra, e cadê nossa casa, cadê nossa família, cadê os nossos animais, nossos bens? Foi tudo levado, e o culpado é Davi. Normalmente o culpado vai ser o líder, irmãos. Normalmente o culpado vai ser o pastor, vai ser o marido. Normalmente numa batalha, quando alguma coisa dá errado, esse peso vai vir sobre nós. E o que é mais triste, que aquelas pessoas que eram companheiras de guerra de Davi, eram guerreiros, aliados de Davi, por conta de uma circunstância agora, eles se levantam querendo matá-lo. Agora pensa Davi,
tudo queimado, sem família, e aqueles que estavam com ele queriam matá-lo. Como ficou o coração desse homem diante de tamanha oposição, perdas? Então eu aprendo uma coisa aqui, amados. Ziclag é um lugar que todos nós em algum momento vamos ter que enfrentar. Ziclag é um momento da nossa vida, porque em Ziclag Davi foi festejado, ele foi honrado, mas nesse mesmo lugar ele passou por uma prova terrível, que foi a prova dessas perdas, do inimigo entrar. Ziclag foi o momento onde o inimigo entrou e levou a família de Davi e de seus homens. Agora, se tem uma coisa, amado, que toca a nossa vida, é quando fala de família. O problema não era as casas queimadas, o problema não era o rebanho que foi levado, o problema não eram as perdas materiais, o problema é quando o inimigo entra e leva a nossa família. Isso produz uma tristeza profunda. E talvez você e eu, nós estamos aqui vivendo um momento aonde, de alguma maneira, amado, presta atenção, o inimigo está tentando levar os nossos filhos. O inimigo, a luta é contra uma luta declarada contra a estrutura que Deus estabeleceu como família. A guerra que nós estamos enfrentando nesse tempo é muito semelhante a que Davi viveu em Ziclag. O contexto é diferente, mas a ideia do inimigo é a mesma: roubar nossos filhos, destruir casamentos. Agora, o que isso gera? Gera uma tristeza, gera um sentimento de que vai enfraquecendo as pessoas. Então, se você está aqui hoje, está enfrentando um problema na tua família, de repente com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com a tua nora, não sei em que área, porque família é família. Então, de repente, você está vivendo um momento Ziclag na tua vida. E de repente, nesse momento e lugar Ziclag, você vai ter que, de alguma forma, amado, aprender a se superar. E Davi, para mim, nesse momento, ele se torna um exemplo de superação, não apenas para mim, mas para todos nós. Porque a Bíblia fala, amado, que quando o seu próprio exército se levantou contra ele, Davi está sozinho. Quantas vezes, e talvez agora, ou aqui na igreja, ou aí no Facebook, você que está nos acompanhando, está se sentindo sozinho, sozinha. O que eu aprendo com essa história de Davi e Ziclag? Primeiro, amados, sabe, Davi, ele tinha amigos. Inclusive o próprio Jonatas, que era filho de Saul, num determinado momento, ele foi consolar, ele foi fortalecer, encorajar Davi. Mas foi num outro momento. Nesse momento em Ziclag, Davi não tem parente nenhum, não tem amigo nenhum, ele está literalmente sozinho. E ele tem que achar uma solução. Então o que eu aprendo com momentos Ziclag? Nesse momento, nós vamos precisar aprender a nos fortalecer sozinhos em Deus. Esse momento, amado, de repente não vai ter ninguém para te ajudar. É o momento onde você está vivendo o teu desafio e você tem que buscar uma solução em Deus. Não vai dar para você falar assim: olha, 6 horas por mim. Não, agora não dá para ser crente 6 horas. Agora tem que tomar uma posição. E quando Davi está diante desse cenário, ele faz algo importante. A Bíblia fala que Davi se fortaleceu no Senhor, sozinho.
Sabe, amados, às vezes nós temos uma fé que sempre depende de alguém orar por nós. Ô pastor Paulo, ora por mim aí, irmã, ora por mim. Só que chega um momento, amado, que você vai crescer quando você tiver a tua experiência pessoal de fé, você e Deus, Deus te fortalecendo. Davi estava sozinho, sabe o que ele fez? Ele vai e pede uma éfode. A éfode é uma vestimenta sacerdotal, e ele coloca aquela vestimenta, e vai, com esta vestimenta, ele vai buscar se fortalecer em Deus. Amém ou não amém? Você está disposto a se fortalecer no Senhor, irmãos? Essa é a pergunta para nós aqui. Essa éfode representa o quê? 3 coisas, amado, que eu anotei aqui que representa a éfode. A primeira coisa, amado, a éfode representa a palavra de Deus. Davi, ele precisava, e nós também precisamos, que a palavra de Deus seja revelada no nosso coração. Então a resposta, a força, a unção, o poder que vai te renovar, que vai te colocar de pé, está na palavra de Deus. Davi entendeu o seguinte: eu vou buscar a Deus, eu vou buscar uma palavra de Deus para a minha vida. A éfode também representa o Espírito Santo, uma conexão com o Espírito Santo. Como que eu me conecto com o Espírito Santo? Eu me conecto, amado, quando eu busco a Deus, quando eu adoro a Ele com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, quando eu me envolvo no momento de adoração a Deus, não importando as circunstâncias. Isso me faz lembrar de Paulo e Silas presos numa cadeia, e a palavra de Deus fala que Paulo e Silas, mesmo diante de uma prisão, eles começam a adorar a Deus, começam a cantar a Deus, e o louvor de Paulo e Silas começa a invadir e preencher aquele ambiente, e de repente o milagre, o sobrenatural aconteceu, porque não importa as circunstâncias, nós não podemos parar de adorar a Deus. Amém ou não amém? O diabo não pode, amado. Você percebeu o quanto é ruim você ter que vir num culto e com essa mordaça na tua boca, não dá para cantar direito, falta ar, a voz não sai. O que está acontecendo? Dentro desse cenário todo de pandemia, o nosso culto a Deus, de uma forma livre, está sendo de alguma forma prejudicado, por conta dessa bendita máscara. Não é verdade? Entenda uma coisa, o inimigo já sabe, amado, que o nosso louvor e a nossa adoração é uma arma de guerra, é uma arma que te fortalece, que te encoraja, que de alguma forma te impulsiona a superar as dificuldades que você está enfrentando. Então a éfode representava também esse momento de uma conexão com o Espírito Santo, através da adoração. E por último, essa éfode também representa a autoridade de Deus em nós. Davi tinha uma autoridade. Amado, entenda uma coisa, Deus deu para nós, a igreja, uma autoridade. Você tem autoridade no mundo espiritual. Só que às vezes o inimigo se levanta com circunstâncias que parece que nós estamos enfraquecidos. Então Davi, ele vai para esse momento buscar a Deus, e enquanto isso, os soldados estão lá com a pedra na mão. Cadê o cara? Vamos matar esse líder nosso. Mas de repente começaram a procurar Davi. Cadê o Davi? Não, Davi está orando, está buscando Deus, está se fortalecendo em Deus. Como assim? Não, Davi está buscando uma estratégia de Deus. E eles ficaram sem saber o que fazer com Davi. Eles queriam matá-lo, mas Davi estava na presença de Deus. E de repente, amado, Deus fala com Davi. E Davi pergunta para Deus: Senhor,
eu vou atrás dessa tropa, eu vou trazer a minha família de volta, porque o exército que levou a família de Davi era muito numeroso, era um grande exército, e Davi só tinha 600 homens, e dos 600, os caras ainda queriam matá-lo. Como que você faz? Como resolver um problema desse, irmãos? Você perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, e aqueles que diziam, estou junto, ó, estamos juntos, te amo, hein, pastor, conta comigo, estamos juntos. Amado, me dá até um arrepio quando eu ouço isso agora, dá uma dorzinha aqui na espinha, né, Mônica? Quando alguém fala assim, te amo, pastor, estamos juntos, ai, será? Então os caras queriam matar Davi, irmãos, queriam matar o líder, e aí Davi sai desse momento de oração com uma resposta de Deus. Qual foi a resposta? Davi, pode ir, porque você vai trazer toda a tua família, e esse exército também vai trazer tudo de volta, vocês vão recobrar aquilo que o inimigo levou. Amém ou não amém? Presta atenção, amado, Deus, Ele quer te encorajar nessa noite. Não adianta você ficar com um sentimento de coitadinho, coitado de mim, o inimigo levou, os caras querem me matar, eu estou sozinho, né? Ficar igual o profeta Elias lá, só sobrou eu, estou sozinho aqui. Não, entenda uma coisa, quando você decide buscar, se posicionar, se fortalecendo em Deus, Deus vai trazer uma direção e uma resposta para a tua vida e para a tua família. Entenda uma coisa, é interessante que quando Davi recebe a palavra de Deus, o exército inteiro que queria matá-lo, os caras falam o seguinte, é isso que Deus falou para você? Então estamos juntos, nós vamos com você, Davi. Entenda uma coisa, amados, nossos filhos, a sociedade, os líderes, as pessoas estão esperando uma direção de Deus através da nossa vida, porque nós temos uma unção, nós temos uma autoridade, nós temos uma resposta para a sociedade, mas eu tenho que me fortalecer em Deus para receber de Deus uma palavra, uma direção e compartilhar essa direção com as pessoas. E quando Davi faz isso, eles vão, 600 homens com Davi, mas entenda uma coisa, quando eles estão indo em direção ao território do inimigo, atrás do inimigo, chega um momento que 200 caras, eles estão tão cansados, porque eles estão vindo de um momento também de fraqueza, de tristeza, e os caras falam para Davi o seguinte, 200, Davi, é o seguinte, ó, a gente até queria ir, mas a gente não tem força, não dá. Agora pensa, você no lugar de Davi, o teu exército já é pequeno, são só 600, e 200, 1/3, fala que estamos abortando a missão. O que você faria? Será que isso não ia gerar em você um desânimo? Pensa uma igreja com 600 pessoas, e 200 fala para o pastor assim, pastor, estamos fora, não vai dar para continuar nessa batalha não. Amadas, as igrejas estão esvaziando. Saiu uma pesquisa que apenas 14% dos cristãos estão frequentando os templos. Então pensa como que está os pastores, como que nós estamos. E eu aprendi uma coisa, irmãos, Deus nos dá um povo, mas não são todos que vai conseguir chegar com a gente em alguns lugares. Alguns vão parar no meio do caminho, alguns vão desanimar, vão desistir. Agora Davi, quando 200 caras falaram para ele, não dá, sabe o que ele fez? Ele focou não em quem foi embora, ele focou assim, tem 400 aqui, vou pegar os 400 e vamos, porque nós temos uma palavra.
e Deus me deu uma palavra, então eu vou por causa da palavra. Eu não estou confiando nos 400, e eu também não vou ficar desanimado porque 200 foram embora, desistiram. Eu tenho uma palavra, então eu vou fazer com que essa palavra se torne rema, realidade na minha vida. Amém ou não amém? Então, amém. Amado, se alguém te abandonou, se você teve perdas, se você está vivendo um momento Ziclag na tua vida, aprenda uma coisa: você precisa se fortalecer no Senhor. Eu não posso ler tudo aqui para ganhar tempo, eu vou contar e depois você continua lendo na tua casa. Mas o texto continua dizendo o seguinte, que Davi pega os 400 e chega lá no território, no arraial do inimigo, ele entra num confronto, numa batalha, e a Bíblia diz, amado, que ele vence o inimigo, e ele traz a família, traz as esposas, traz os filhos, os animais, o rebanho, traz tudo, ele recupera tudo que o inimigo levou. Eu quero declarar aqui e profetizar na tua vida o seguinte, amado, que tudo que o inimigo levou da tua vida nesse tempo de pandemia, eu quero declarar e profetizar que o Senhor está te fortalecendo nessa noite, para você trazer de volta, recuperar aquilo que o inimigo levou. Se você perdeu um familiar teu, se você tem um problema na tua família, entenda uma coisa: Deus está te dando uma palavra, uma unção de perseverança. Não importa o que aconteceu, continue gerando a palavra que Deus te falou. Amém ou não amém? Agora, o que é interessante nessa história é que depois que Davi chega, com tudo recuperado, a história não acaba aí. Davi ainda tinha um inimigo. Quem que era o inimigo? Saul. Agora, esse texto eu quero ler com vocês, para a gente poder entender aqui e finalizar. 1 Samuel, no capítulo seguinte, capítulo 31, no versículo 2. Nesse capítulo 31, versículo 2, vai falar de Saul se lançando sobre... Ele foi cercado também por inimigos, e quando ele percebe que os filisteus iam matá-lo, ele se joga sobre a sua lança. Ele tenta cometer um suicídio. Ele está ferido ali com a lança. Ele está morrendo. Ele mesmo tentou se matar. No capítulo, em 2 Samuel, para ganhar tempo, vai lá para 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, 2 Samuel, não primeira, segunda. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam? Amém? 2 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Nesse momento, Davi está lá em Ziclag, e acontece esse fato aqui, presta atenção nisso. Então disse o mancebo que lhe dava a notícia. Então presta atenção, Davi está lá em Ziclag, e chega um moço para dar uma notícia para ele. Qual que é a notícia? Presta atenção. Achava-me, por acaso, no monte Gilbeá, e eis que Saul se encostava sobre a sua lança, os carros e os cavaleiros apertavam com ele. Nisso, olhando para trás, viu-me e me chamou, e eu disse, eis-me aqui. Ao que ele me perguntou, quem és tu? E eu lhe respondi, sou Amalequita. Então ele me disse, chega-te a mim e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim, e toda a minha vida está ainda em mim. Cheguei-me, pois, a ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído, e tomei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui, meu Senhor. O que aconteceu, irmão? Presta atenção nisso. O principal inimigo de Davi era Saul, que queria matá-lo, e ele estava lá em Ziclag. Depois que ele volta, está em Ziclag, um jovem fala para ele o seguinte, Davi, eu estava passando num determinado lugar, e de repente naquelas montanhas, eu vi o rei Saul,
que tinha se lançado, ele estava morrendo. E ele olhou para mim e eu estava passando por um acaso, um amalequita, que é inimigo do povo de Israel, estava passando no lugar e ele vê o rei morrendo. E o rei Saul chamou ele e falou assim: vem cá, acaba logo com a minha vida, porque eu não estou aguentando mais esse negócio. E aí o amalequita, o jovem, falou para Davi o seguinte: eu acabei com o serviço dele, mas eu não só acabei de matar o Saul, mas eu fiz uma coisa, Davi, eu peguei a coroa, está aqui a coroa, e eu vim aqui trazer a coroa para você. Entenda uma coisa, por um acaso, um inimigo estava passando, ele reconhece que Davi é o rei, estava morrendo, mas aquele rei tinha uma coroa, a coroa representa uma autoridade, um reconhecimento de governo, e aquele amalequita pega essa coroa e vai levar aonde? Vai levar lá em Ziclag. Para quem? Para Davi. Então entenda uma coisa, Ziclag também representa o lugar onde você vai ser reconhecido, a tua autoridade vai ser reconhecida, quem você é em Deus, você vai ser reconhecido, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de perdas, nesse lugar de batalha. Entenda uma coisa, amado, o reconhecimento veio do reinado de Davi, a coroa chegou para ele lá em Ziclag, no lugar do sofrimento, no lugar da angústia. Sabe qual foi o lugar onde Jesus foi reconhecido como rei? Na cruz. O nosso reconhecimento de quem você é em Deus, de quem nós somos em Deus, não vai vir quando tudo estiver bem, mas é na hora que nós passarmos pela prova, que Deus vai falar com você, que Deus vai fortalecer você, que Deus vai trazer direção para você, essa direção vai se expandir para a tua família, essa direção vai se expandir para a tua cidade, para a tua nação, e vai vir um reconhecimento, quem você é em Deus. Deus colocou uma autoridade na tua vida, Deus colocou uma unção na tua vida. Então se você está passando por um momento difícil, saiba de uma coisa, esse é o teu Ziclag, mas é nesse mesmo lugar que Deus vai fazer cessar o teu choro. O teu choro tem um tempo para terminar, e vai ter um tempo do reconhecimento vir sobre a tua vida. Quantos recebem essa palavra? Vamos ali, eu quero terminar orando por vocês. Pessoal do louvor, sobe aqui, em nome de Jesus. Eu tive que correr um pouco, resumir aqui por conta do horário que corre demais. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro, amado: precisamos nos fortalecer no Senhor. Deus, Ele não vai ficar com pena de nós. Deus, Ele não se move dessa forma. Deus, Ele responde à tua fé. Você tem fé para orar nessa noite? Você tem fé para buscar de Deus um posicionamento mais firme ainda? De uma determinação, de buscar, através da palavra, através de uma busca pelo Espírito Santo, através da tua adoração. Saiba de uma coisa, amado, Deus vai te guiar para um momento aonde você vai trazer de volta aquilo que o inimigo levou, e mais do que vitórias, Deus tem um reconhecimento na tua vida. Deus não se esqueceu de você. Mas tem lutas, amado, que vamos ter que lutar sozinhos. Não vai ter ninguém para te ajudar. Aleluia. Fecha os teus olhos um pouquinho, eu quero orar por você nessa noite. Pai, essa é a tua palavra. Nós vemos aqui Davi vivendo um momento onde ele se angustiou tanto por conta de uma invasão do inimigo que tocou a família dele. Oh, Pai, como é duro quando o inimigo, ele sabe como nos afetar, como tocar, como enfraquecer. Mas nós vemos aqui no exemplo de Davi, que ele também pegou a éfode e ele foi se fortalecer no Senhor. E aquele choro parou. Aquela tristeza foi embora, porque Davi recebeu uma palavra.
de um Deus que não ia deixar aquela situação destruir Davi e nem aqueles homens. Pai, nós temos o mesmo Deus de Davi, nós cremos no mesmo Deus, que não vai permitir que essas lutas que estão vindo sobre nós, essas lutas não vão nos destruir, essas lutas não vão nos derrubar. Ajuda-nos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a também nos fortalecer no Senhor. Ajuda-nos a ser como Davi, e que possamos nos fortalecer no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Depois que Davi passa por essa situação, ele escreveu o Salmo 18. E o Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas de Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz, o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo devorador, dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou o céu e desceu trevas espessas, havia debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Do resplandor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens saraivas e brasas de fogo. O Senhor trovejou a sua voz, e havia saraiva e brasa de fogo.
despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas, do alto estendeu o braço e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartarei impiamente do meu Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Recebe a sua palavra, recebe força, recebe unção, em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você quer receber a oração, a live já encerrou nesse momento. Esse é um tempo nosso agora, bem particular, onde não precisamos publicar. Bem à frente.